Fala, Thiago, tudo bem com você? O Bom, próximo passo está no ar e hoje um tema muito sensível: depressão. muito importante. E já para a gente poder startar, para começar assim, ó, vamos largar largando. Como você explica o que é depressão? Diferença entre a tristeza comum do dia a dia e uma depressão? Tá, vamos lá. Depressão não é tristeza. Depressão não é apenas sentir-se triste. Depressão é um transtorno. É um transtorno mental e ele é muito bem caracterizado por tudo quanto é órgão da área da saúde, os órgãos internacionais, por um estado de humor predominantemente deprimido, mas é assim, não é uma tristezinha. É quando você não tem vontade de fazer nada. E isso causa extremo prejuízo. Prejuízo significativo na vida diária da pessoa em tudo quanto é aspecto. Então, é muito mais do que se sentir triste, e é uma condição que afeta, inclusive, pensamento, comportamento, sentimento e a saúde física. Às vezes, a depressão também ela pode durar muito tempo. Eu estou num momento triste da minha vida. Na depressão, ela pode se arrastar por meses, anos ou uma vida inteira. E não é frescura. É, as pessoas que sofrem de depressão, e durante um bom tempo, nos meus primeiros anos aí de clínica, eu atendi muita gente com depressão. Uma reclamação comum era que as pessoas, marido, esposa, filhos, amigos, pessoal do ambiente de trabalho, do vínculo social ali da pessoa que sofre com depressão, muitas vezes diz assim: nossa, mas para de frescura, ou então é só levantar da cama, é só ir lá e fazer. E não é isso. Seria mais ou menos como você chegar para uma pessoa que tem diabetes e falar com ela assim: para de frescura, toma esse açúcar, processa esse açúcar aí. Porque a depressão, ela, como um síndrome, né? A síndrome quer dizer que é uma questão que não tem uma origem específica. Então, é um complexo cenário que, inclusive, envolve as questões funcionais mesmo do cérebro. Então, a pessoa em depressão, muitas vezes, se for um nível mais profundo, o cérebro dela é incapaz de produzir certas substâncias, de produzir certas conexões, de produzir certos neurotransmissores, e a pessoa não consegue sair de um estado interno de tristeza, de desânimo, de prostração. Muitas vezes não quer sair da cama, muitas vezes não quer não cuidar nem do básico ali de alimentação, de higiene, etc. E dizer para alguém é só fazer tal coisa, é só levantar da cama, é só parar de ficar triste, isso acaba com a pessoa. E às vezes as pessoas que dizem isso, né, para uma pessoa deprimida, que até tem uma boa intenção, quer ajudar, mas isso atrapalha muito, porque para a pessoa é como se a dor dela, que internamente é avassaladora, não tivesse sido percebida e não é entendida. E aí parece que é coisa da cabeça, mas não. Depressão é coisa séria. Não é tristeza. Não é um desânimozinho, né? Então, é uma doença. E para isso, claro, óbvio, existem várias formas de tratamento, etc. Então, até já falei dessa tabela, eu já vou começar aqui resgatando essa tabela, a tabela FIP, FIP, porque no caso da depressão isso é muito importante, fique atento aos sintomas. O que é a tabela FIP, né? O F é de frequência, com qual frequência você anda desanimado, triste? Se é uma vez ou outra, pode ser uma coisa momentânea sim, e não necessariamente uma depressão, mas se é uma frequência muito constante de pô, toda semana eu fico 3 dias da semana mal, ou então eu fico 2, 3 dias na cama toda semana, não consigo sair da cama, não consigo me tomar banho, não consigo, não tenho vontade de fazer nada. A frequência é muito importante, mas o I de intenção também, de intensificação, né? Qual que é muito triste, é pouco triste? Isso aí é meio que uma régua mesmo que eu vou avaliar. É uma tristeza de não conseguir fazer absolutamente nada, o impacto que isso causa em mim, o I de impacto, é tão intenso que eu não consigo fazer absolutamente nada, eu não tenho prazer de fazer nada. Então, avalia a frequência, avalia o impacto e avalia a, o prejuízo. Eu estou começando a perder qualidade nas relações com minha família, com minha esposa, com meu marido, estou perdendo qualidade no trabalho, estou perdendo qualidade no meu sono. Então, frequência, intensidade e prejuízo. Quanto maior for
e a cada letra aqui vai acrescentando um peso nessa fórmula, né? Você tem que somar essas três coisas, principalmente. E se isso for muito alto, o preço disso estiver sendo muito caro para você, procure ajuda profissional. E não é frescura. Ô, Thiago, e quais são os principais sintomas da depressão, que as pessoas devem estar mais atentas? Olha, é complicado passar tabela de sintoma, né? Porque muitas vezes você vai lá no Google, começa a ler os sintomas, e aí você vai se encaixando e começa a colocar um monte de caraminhola na cabeça, né? Então, eu vou passar aqui os principais sintomas, mas é muito importante que você sempre procure ajuda profissional antes de se classificar, né? E sempre mantenha em mente a tabela FIP. Não é que você tem alguns desses sintomas, dois, três, ou até todos, que você de fato tem depressão. É muito importante procurar um profissional qualificado. Psicólogo, psiquiatra é multidisciplinar, né? Uma boa avaliação de um quadro depressivo, ele precisa de atuação de profissionais de diversas áreas. Mas vamos lá, humor, né? Um humor predominantemente deprimido, na maior parte do dia, quase todos os dias, e uma depressão de humor incapacitante mesmo. Perda do interesse de ter prazeres em atividades, às vezes, do dia a dia, como olhar para um céu, olhar para uma coisa bela, ver uma coisa bonita e não sentir nada. Uma ausência mesmo, como uma anestesia sensorial. Você fica meio. Às vezes as pessoas dizem até que se sentem fora do corpo, de não ter conexão emocional, sensorial com as coisas. Alteração muito drástica no apetite, ou muito ganho ou muita perda de peso significativo, né? Dificuldade de dormir também, insônia severa, várias noites de sono muito ruim ou várias noites sem conseguir dormir, um desânimo de energia mesmo, falta de energia intensa no corpo, sentimento de incapacidade, de inutilidade, se sentindo culpado por tudo, né? Às vezes coisas que não tem nada a ver, que está fora do seu controle, que não tem nada a ver com você e você se coloca como culpado de algo numa situação específica. Dificuldade de concentração, perda intensa de memória, raciocínio lento, dificuldade para tomada de decisão, tudo isso, lembra tudo isso, frequência, intensidade e prejuízo. A gente está falando de coisas aqui extremas. Pensamentos invasivos, né? Pensamento de autoextermínio, pensamentos de, enfim. Esses são talvez os principais sintomas, existe uma tabela oficial nos órgãos aí que regulam a saúde de forma até internacional, mas de novo, não fica pegando listinha na internet, batendo ali e sai desesperado, não. Fique atento se a frequência, intensidade e prejuízo dessas coisas estão muito frequentes, muito intensas na sua vida. Procure um profissional qualificado para fechar um diagnóstico preciso. Ô, Tiagão, e existe diferentes tipos de depressão? Se existe, quais são as características de cada uma? Tá, sim, existem. Existem níveis e tipos, né? Tem um transtorno depressivo maior, que é o TDM, que é o principal deles. Tem o transtorno depressivo persistente, tem o bipolar, e esse é muito falado, muito comentado, né? Ele é classificado principalmente por uma mudança muito brusca da euforia e da depressão, né? Um momento que você está muito, muito animado, muito feliz, e aí você exagera, né? Expansivo demais, exagera nas roupas, nos perfumes, na maquiagem, no caso das mulheres, na indumentária de forma geral. E você fica ali uma semana, 15 dias, uma energia que você nem se reconhece. Deixa de dormir, mas não porque está com insônia, mas porque nem sente necessidade de dormir. Você está num estado eufórico mesmo. E de repente, do nada, a chave vira e você passa pela parte da depressão. Que aí vai tudo aquilo que eu já falei aqui, de não sente vontade de nada, aí você, que antes se vestia em excesso, né, maquiado demais, roupas coloridas demais, extravagância demais, acessórios demais, de repente você nem toma banho mais, nem penteia o cabelo, nem escova os dentes. Então você tem também depressões sazonais, que em determinada época do ano, e aí pode estar ligado a vários gatilhos, como até a intensidade da luz, o clima mesmo, né? É, ali as etapas do clima, em primavera, verão, outono, inverno, as estações podem influenciar nisso. Então, é isso. E o que muda, principalmente quando a gente está falando desses tipos de depressão?
O mecanismo na mente, né, os tipos de neurotransmissores que estão em excesso ou em falta, a dificuldade ali de recaptar algum neurotransmissor na zona sináptica ali no cérebro, essas coisas mais estruturais do cérebro, e os impactos. E geralmente está dentro disso, frequência, intensidade e prejuízo. Então, se é mais sazonal, se é mais constante, mais crônico, se tem essa característica específica do bipolar, que é essa variação intensa e abrupta de humor. E, de novo, eu tenho sempre medo de ficar passando essas coisinhas, esses nomes, essas, um, esses rótulos, né? Então fica de novo o alerta. Não se apegue à classificação. O esforço de você entender e fechar um diagnóstico com um profissional deve ser sempre maior do que o esforço de tentar se encaixar de qualquer jeito, vendo listas, tabelas e rótulos na internet. Muito cuidado. Eu vou te pegar mais uma para poder puxar isso de novo, hein? Você Manda tá bala. mutado. Eu vou te perguntar quais são as causas da depressão e se existe um fator principal ou uma combinação de fatores. Mas lembre-se, hein, não tente se encaixar nisso. Boa, Felipe. Bom alerta. Cara, é uma síndrome, né? Então, é complexo. São várias causas. A depressão é geralmente causada por uma combinação. E aí são fatores, por exemplo, genético. Então, tem um histórico familiar, uma carga genética que pode aumentar os riscos de você ter depressão. Tem questões de bioquímicos mesmo, marcadores dentro da nossa estrutura que podem causar algum desequilíbrio nos neurotransmissores cerebrais, aí aquela coisa que eu estava dizendo mais de sinapses, né? Existem questões, inclusive, ambientais. Então, a pessoa pode estar ali tranquila, ela pode até ter o marcador genético, ter o marcador bioquímico, mas ela nunca experimenta num ambiente nenhum evento estressante na vida, ela não tem nenhuma perda que ela não consegue lidar, ela não tem divórcio, morte de um ente querido, ela não passa por nenhum trauma que para ela seja suficiente para desencadear a depressão, ela pode nunca desencadear o problema. Agora, se você vai começando a somar, você já tem um histórico familiar, então a carga genética, você tem os marcadores bioquímicos, e você ainda tem um ambiente que não te dá um suporte, especialmente nos primeiros anos de vida, quando a gente vai se formando como um ser social e estruturando a nossa psique, é como se você fosse aumentando o risco de acabar desencadeando uma crise, e aí você começa, então, a aparecer com a depressão. Além, então, genético, que eu falei, genético, marcadores bioquímicos, ambiente. Então, se você tem ou não cuidado nos primeiros anos de vida, suporte, se você tem uma estrutura familiar boa ou não, se você conseguiu lidar com as suas perdas, tipo perder o emprego, se divorciar, ou uma morte próxima de um parente querido, as questões da vida, se você vai se organizando nas questões ambientais, ainda tem também a saúde física mesmo. Doenças crônicas, como doença cardíaca, câncer, diabetes, podem aumentar o risco de depressão. E existe uma infinidade de problemas psicológicos. Aí a gente fala mais intensamente ainda nas questões dos traumas da infância, baixa autoestima. A gente tem também padrões de pensamentos negativos. Isso tudo vai sendo formado nessa primeira infância, vamos dizer assim, de 0 até os nossos 7, 8, 9 anos de idade. Tem um triângulozinho que forma o nosso self, que eu já comentei algumas vezes dele também, que é a relação eu comigo mesmo, a relação eu com o outro e a relação eu com os grupos. Então, na escola, nos primeiros anos do ensino fundamental, do jardim de infância, né, tudo isso é muito importante para que a gente consiga estruturar as nossas relações. Eu comigo mesmo, eu com o outro, eu com os outros. Então, se eu tenho um bom ambiente que me ampara nesses primeiros anos de vida, consigo construir essa tríade bem firme, tenho uma forte sensação de self estruturada. Se eu, apesar de ter talvez marcadores genéticos e marcadores bioquímicos, mas eu consigo me organizar, eu não necessariamente terei depressão. Mas todos esses fatores, né, e quanto mais você tem ali uma bandeirinha vermelha em cada um desses, se elas vão se somando, a chance vai sendo cada vez maior. Mas, de qualquer forma, cuidado com a saúde, uma busca por um autoconhecimento,
terapia de forma preventiva e, de preferência, desde os primeiros anos de vida, porque, querendo ou não, o que a gente passa nos nossos primeiros 7, 8, 9 anos de idade vão dizer muito da nossa vida dali para frente, tanto na segunda infância, quanto na adolescência, tanto na vida adulta, e, obviamente, os frutos que a gente vai colher na velhice. Então, sempre, né, terapia, autoconhecimento, autodesenvolvimento, estruturar essa cachola aqui, porque o mundo que a gente vive quer que a gente mantenha a atenção sempre fora, buscando respostas fora, no consumo, na compra, enfim, nas recompensas imediatas, nos relacionamentos rasos, e tudo isso ajuda a depressão. Eu vi um vídeo sensacional hoje de manhã, com o Will Smith dando uma entrevista em algum podcast que eu até repliquei lá no meu Instagram. Então, corre lá, se você está vendo esse vídeo, aí especialmente nesses próximos dias. Ele fala o seguinte: existe um lugar chamado fundo do poço, e muitas vezes as pessoas chegam lá embaixo, elas não têm nada e elas sentem um vazio intenso, absurdo na vida, falta de propósito, etc. Mas ele fala de um outro lugar muito arriscado que ele experimentou, que é o topo da montanha, quando ele já tinha zerado a vida, sabe? Ele zerou o jogo do mundo material, ele usa essa palavra. Eu tinha tudo que eu podia ter do mundo material. Eu zerei a fama, eu zerei sexo, eu zerei tudo que o dinheiro podia trazer. E aí você chega num lugar e percebe que tudo isso não te dá propósito, que não era isso. E aí ele diz, você volta para o fundo do poço. E a sensação é a mesma de quem está no fundo do poço ou no topo da montanha. É entender que o que a gente tem que buscar é a gente mesmo. É essência, é propósito, são valores. E não que não tenha que ter todo o resto. Seja próspero, seja milionário, compre os carros, compre tudo que você queira, que te dê conforto, que te dê segurança, status, que te faça bem, mas que isso não seja o fim. Que isso seja um meio e que o principal seja você. Falei É muito? bem, nada, foi bem marcante. Eu achei marcante e profundo. A gente tem diversos exemplos, né, de pessoas que conseguiram escalar muito a montanha, que teve caídas muito grandes, né? Me corrija se eu tiver com a pronúncia errada. O Anderson Nunes é um desses. Tem um podcast onde o Tiro Lipa fala de uma passagem dele com o Anderson Nunes e o Ratinho. E os dois, por um diverso momento ali, corroborou desse mesmo sentimento, né? De, pô, eu tenho coisa pra caralho, mas eu não tenho a tão falada felicidade. Isso desencadeou neles algumas coisas. Bom, mas você falou uma coisa, cara, que tá aqui na minha mente, eu tô pensando. O que que é marcadores bioquímicos? Eu não conheço marcadores bioquímicos. Como que a gente define isso? A gente não, assim, teoricamente, conceitualmente dizendo, marcadores bioquímicos são pistas que a gente tem na nossa química cerebral mesmo, que vão dizer vão tendenciar um certo funcionamento da nossa estrutura. É como se você tivesse uma impressão digital ali que já tendencia para um caminho. Então você precisa, é um alerta, você precisa estar mais atento se você tem esses marcadores. E eles são transmitidos também de forma genética. Então tem a ver com genética, tem a ver com a fita de DNA lá e tem a ver com predisposições que a gente nasce com ou sem e que são indícios de que a gente pode vir a desenvolver tal coisa. Mas, de novo, como é algo complexo, só por ter os marcadores não quer dizer que você vai desenvolver a depressão. Você precisa se atentar a todos as variáveis que eu citei. E aquilo, você tem controle sobre a carga genética? Não. Sobre os marcadores? Não. Mas você tem controle sobre construir um ambiente saudável e seguro. Muito, boa parte de controle nisso. Você tem controle de manter uma boa alimentação, de fazer exercícios físicos, de dormir bem. Então, quando eu digo da prevenção de depressão, foque naquilo que você tem controle. Busque dormir bem, busque se alimentar bem, busque se movimentar, encontre uma atividade física que te dê prazer. Eu experimentei ontem, domingo,
está gravando esse episódio aqui numa segunda-feira, né? Então eu saí para correr, eu ia correr 18 quilômetros na Lagoa da Pampulha e eu corri tão bem, eu estava tão bem. Eu falei, bati meu recorde nos 18 quilômetros, eu vou correr também agora 21 para ver se eu bato meu recorde na meia maratona. E eu continuei correndo e fiz 21, bati o recorde. Falei, cara, eu vou correr 2 horas. E eu acabei fazendo 24 quilômetros e meio, nem deu 2 horas não, deu 1 hora e 57, qualquer coisa assim. Eu me confundi com o relógio, era para correr até mais um pouco. E que satisfação! Eu caí de moto há uns 2 anos atrás e eu arrumei umas lesões no meu corpo. Teoricamente, essas lesões já estavam 100%, mas eu nunca consegui voltar a treinar intensamente para maratona como eu estava treinando há 3 anos atrás. E aí eu vi que ontem eu desbloqueei a minha mente desse trauma, dessa queda, dessa lesão, que meu corpo já estava livre há muito tempo, mas minha mente não. Então ela me travava, ela me limitava. E como é bom você encontrar um esporte que te desafia, que te motiva e que te faz pensar essas coisas, sabe? Ontem foram quase 2 horas de corrida, foram 2 horas terapêuticas em que eu destravei umas coisas muito importantes na minha mente. Então, além de ter uma atividade física que já melhora seu corpo, melhora sua mente, que melhora seu sistema cardiovascular, sistema respiratório, cardíaco, motor de forma geral, te faz dormir melhor, te faz comer melhor, te faz ter essa vontade de aumentar resultado, de bater recorde de forma saudável, sem competição com ninguém, é você com você mesmo, é você competir com a sua melhor versão de ontem. Isso é muito bom, e além de tudo isso, você ainda está prevenindo todas essas doenças aí. Então, não se prenda a esses detalhes que a gente está passando, não. Foque em tudo que você pode fazer hoje, está no seu controle, para que você não dependa do acaso, para que você não dependa só da carga genética, só dos marcadores, e para que você tenha uma vida boa de forma geral, né? Não focando só na depressão em si, mas, pô, se você melhora seu sono, melhora sua energia, melhora sua alimentação, melhora seu apetite sexual, melhora sua concentração, sua capacidade de aprendizado, isso tudo vai te dando uma vida que vale a pena viver, sabe? Independente de ter ou não mais ou menos predisposição ou mais chances, né, de ter ou não depressão. Ô, Thiago, você falou aí uma coisa que eu achei extremamente interessante. O meio. Eu acredito que o meio que a gente vive e as pessoas que nos rodeiam também tem um peso muito grande, né, no desenvolvimento ou não de um quadro de depressão. Tem um ditado muito antigo que fala: me diga com quem tu andas, que eu te direi quem tu és. Esse ditado também vale para esse desenvolvimento de doenças ou de traumas nesse sentido. É, sei lá, por exemplo, eu gosto muito de boteco. Gosto de sentar ali numa mesa de boteco, tomar uma cervejinha e bater papo descontraído com os amigos e dar risada demais da conta. E eu tenho um irmão gêmeo que já não gosta, ele prefere ficar em um outro grupo e esse outro grupo não é tão animado quanto essa mesa que eu frequento. Ele tem uma probabilidade maior de desenvolver um quadro de depressão em relação a mim. O meio faz muita diferença. O meio faz muita diferença, mas nesse exemplo específico, não por isso. Talvez ele ache o grupo dele muito animado e o seu extremamente chato. Então, a questão dos ambientes, dos grupos, não é isso, né? Se é animado, se não é, se é boteco ou se é jogar xadrez, que para mim é um saco, mas para quem gosta é maravilhoso. Então, talvez os meus ambientes, quando eu ia muito para estúdios, se encontrar com os amigos para tocar uma música, para fazer um som, era incrível. E eu achava ridículo quem ia jogar bola pelada. Meu Deus do céu, futebol. Nossa senhora, estúdio é terrivelmente chato. Aqueles quatro, cinco homens em um lugar escuro, com uma mesa na frente, fazendo nada. Fica ali, ó, 40 minutos, 1 hora fazendo nada. De repente resolve tocar um negocinho. Pronto, acabou. Acabou o ensaio, amanhã a gente volta.
Ó, eu sei que tem muitos músicos nos ouvindo, realmente não é bem isso não, tá? Eu não acho tão chato assim não, mas eu não participaria. Pois é, e para mim isso aí era o convite perfeito. Vamos fazer um som. Meia hora afinando, meia hora conversando fiado e meia hora fazendo uma musiquinha ou outra. E era muito bom, mas para quem gosta de pelada é a pelada que é legal, para quem gosta de boteco é o barzinho que é legal. A questão dos grupos não é essa, né? A questão do grupo é o seguinte: eu acho que está muito alinhado com objetivos e propósitos. Se você tem um objetivo, um propósito e esse grupo compartilha disso, é um grupo que te coloca para frente, seja lá qual for as suas intenções. Agora, se você tem um propósito e o grupo caminha na direção contrária, aí é um problema. Se você, por exemplo, está num quadro de depressão e vai sair para tomar cerveja, usar drogas, enfim, sei lá, listas ilícitas que seja, o grupo vai acabar te atrapalhando. Se você está querendo emagrecer e aí você vai lá no grupo da cerveja do torresmo, por mais que você tenha força de vontade, por mais que você tenha disciplina, estando num grupo onde todos ali estão bebendo, comendo desregrado, segurar a boca fica mais difícil. Se você tem depressão ou tendências depressivas e anda num grupo é, muito é, muito extremista em alguma ideia, qualquer ideia extremista é ruim. E xinga demais, e fala demais, e briga demais, e é muito negativo, fomenta pensamentos negativos, extremistas, isso pode ser ruim. Então, sim, o ambiente é fundamental, as pessoas que você frequenta são fundamentais. E no ambiente a gente está dizendo também de outras coisas, né? Tem um ambiente que é mais estressado ou menos estressado, um ambiente que é mais organizado ou menos organizado, um ambiente que tem regras ou que não tem regras, um ambiente que é um ambiente mais isolado socialmente ou não, um ambiente onde as pessoas ali estão lá para te apoiar ou para te criticar, porque tem grupo também que você vai que é virar as costas e as pessoas começam a falar mal de você. Então, eu vou muito por esse caminho. Se você tem um objetivo e o objetivo do grupo que você frequenta é o mesmo, você está somando forças. Agora, se você tem um objetivo e o objetivo do grupo vai na contramão, o grupo está te minando. E se você está num momento de fraqueza, principalmente, de baixa, de depressão, você fica mais fraco, mais vulnerável. E aí você acaba buscando por ser reconhecido, ser confortado ali naquele grupo de pessoas, e que, na verdade, aquilo é só por joguinho social, que no fundo não vai te trazer nada de bom de verdade. Vai talvez gastar sua bateria social, gastar ainda mais ali a sua energia que já está baixa e te colocar num quadro depressivo ainda maior. Mas sim, digas com quem tu andas que te direis quem és. Isso é muito verdade. Somos seres também sociais. Mas lembra que na tríade existe o eu comigo mesmo. Então, se você é autêntico, se você tem né, a autonomia de pensar, a autonomia de avaliar as coisas que chegam até você, o grupo ele tem menos poder para moldar você, ou para te colocar para cima e para baixo, enfim. Mas se você já tem essa estrutura, você com você mesmo mais fragilizada, ou está num momento de depressão que vai fragilizar um pouco mais essa estrutura, aí o grupo fica ainda mais perigoso, porque ele ganha força de te moldar. Então, fica no negócio do objetivo. Frequente grupos que te colocam mais próximo dos seus objetivos, e não o contrário. Isso é uma grande verdade mesmo. Eu lembro de alguns anos atrás, ao qual eu pertencia a alguns grupos de startup, tanto em Belo Horizonte quanto em São Paulo capital. É, para quem não é do universo do empreendedorismo, é um saco as nossas rodadas de conversa e as nossas rodadas de discussões, né, para poder criar um modelo ou algo assim do gênero. Agora, para quem gosta, não dá vontade de sair dali. Dá vontade de arrumar uma cama e passar o mês inteiro lá, debruçado e desenvolvendo. Bom, mas voltando a falar de depressão, eu acredito que deva ter também hormônios, né? Assim, que sejam extremamente importantes, neurotransmissores, hormônios físicos
Vem dois na mente, serotonina e dopamina. Elas envolvem muito, elas têm um peso muito grande no desenvolvimento de uma depressão. São neurotransmissores, são hormônios que têm ligação direta, né? Serotonina, dopamina, noradrenalina, tem o GABA, vários. Porque a questão é, né, nosso cérebro, ele produz química o tempo todo. Se a gente for sintetizar tudo, é tudo choque. Corrente elétrica passando entre neurônios, gerando toda essa química, sendo liberado, captado, recaptado, absorvido, eliminado. Então é uma orquestra maravilhosa, nosso corpo e nossa mente. E é isso que vai manter a nossa regulação. Somos seres químicos. Então, quando a gente tem qualquer tipo de problema, ou na produção dessas substâncias, ou na transmissão dessas substâncias, ou na captação dessas substâncias, a gente começa a ter problema. E aí essa orquestra começa a tocar umas notas meio fora. E tudo isso é importante para a regulação do nosso humor, do sono, né, do apetite, que é tudo aquilo que eu falei lá dos sintomas. Por isso que na hora que você está em depressão, você tem alteração no humor, alteração no apetite, alteração no sono, porque essas substâncias químicas, quando elas estão sendo produzidas, enviadas e recebidas, captadas e eliminadas o excesso de forma normal, tá tudo bem. Se tem um problema nisso aí, começa a ter excessos ou falhas, e aí a coisa começa a sair do lugar. E aí, ó, você já tem quimicamente, fisicamente, uma dificuldade de manter esse equilíbrio químico do seu corpo. Daí você começa a dormir mal, você começa a comer mal e vai só piorando. É um ciclo sem fim, né? Então a depressão ela passa muito por todos esses transmissores que você falou e outros vários, responsáveis de novo, né, pela produção, pelo envio, pelo recebimento, captação, recaptação, absorção, eliminação de toda essa substância química, mantendo a harmonia química do nosso corpo. Mas como depois que isso está desregulado, a gente começa a desandar em outras áreas básicas também, tudo isso afeta muito o humor. Começa no químico, esses nomes todos difíceis aí que o Felipe falou, que eu falei, que tanto faz, mas qual que é o efeito que a gente vai perceber? Baixa autoestima, culpabilidade, irritabilidade, é, às vezes perda de vontade de fazer qualquer coisa, você se arrasta durante o dia, até dores mesmo, enfim. Ah, não dorme, não come, não toma banho, não se cuida de forma nenhuma, não tem sem razão para viver uma vida, né? Ô, Thiago, eu acredito que a maior parte das pessoas deve estar pensando. Depressão tem cura? Se depressão tem cura, quais são os principais tratamentos disponíveis para se chegar a uma cura? E se não tiver cura, quais são os principais tratamentos disponíveis para amenizar os quadros depressíveis? É. Cura é um termo incrível, eu gosto muito de falar sobre isso. E existem algumas formas de você enxergar a cura. Me parece, depois de tantos anos trabalhando com doenças e levando pessoas a encontrar uma certa cura, eu não acho que seria muito certo a gente tratar a cura como algo definitivo, sabe, 100%. Porque eu acho que se cura fosse definitivo, quem nasce sem doença, nasce curado, não adoeceria. E se cura fosse definitivo, eu tenho uma sinusite, aí eu me curo, aí daqui a 6 meses eu tenho outra, e eu me curo, sabe? Então, para mim, a cura ela é muito mais um estado que você está, do que algo definitivo. Especialmente se você tem doenças crônicas, né, que aí tem essa característica mesmo dela se alongar e tudo mais. Então, um câncer que você tem, trata, que entra em remissão e você está curado, isso não quer dizer que você não vá ter um novo câncer ou que aquele mesmo câncer não vai voltar ou que você vai adoecer de outras coisas, né? Então, cura é algo muito complexo. Eu acho que cura é um estado e uma construção contínua, onde você busca sempre estar o mais saudável possível, mantendo o seu corpo e a sua mente o mais fortes possível, para que você possa passar por momentos de doença e sair dele o mais rápido e da melhor forma possível. Então,
a depressão, ela teoricamente tem cura. Existem depressões que não, as crônicas. E o que vai dizer se ela é crônica ou não é justamente isso, né? Você curar ou não. Mas existe um manejo. E isso sim, existem tratamentos, óbvio. Psicoterapia, todos. Existem grandes estudos recentes falando sobre a terapia cognitivo-comportamental, a TCC, a terapia interpessoal, a TIP, a esquema, né? Mas qualquer tipo de terapia, você com um bom profissional para te orientar, para te conduzir. Medicamentos, evoluindo cada vez mais. Então, antigamente, o medicamento dava cada efeito colateral absurdo. Você está tendo cada vez mais novas evoluções desses medicamentos que vêm para ajudar, para te trazer equilíbrio químico. Tem gente que chega no meu consultório para tratamento psicológico num nível tão desorganizado que eu falo, eu só vou te atender depois que você procurar um psiquiatra. E olha que eu não sou a favor de remédio. Quer dizer, eu não sou nem contra nem a favor. Eu sou contra você só tratar com remédio. Mas eu também sou contra você não usar o remédio quando aquilo for necessário, mesmo que momentaneamente, para te dar um início, sabe? Uma estabilidade mínima inicial, para fazer até outros tipos de tratamento. Então, psicoterapia, medicamentos, procure sempre um profissional para começar a tomar remédio, para diminuir e aumentar doses, para parar de tomar remédio, sempre com um profissional. Aí você tem os antidepressivos, enfim. E em casos mais graves, a gente tem também, que talvez fossem os primeiros, as primeiras formas de tratamento da depressão antigamente, né, as estimulações cerebrais, choque, esse tipo de coisa, ainda é utilizado. Estimulação elétrica e estimulação magnética também. Em casos graves, extremos, né, e tudo isso tem que ser muito bem acompanhado. Agora, existe um novo universo de coisas que estão sendo cada vez mais trazidas e mencionadas e prescritas por médicos, no caso da depressão, que é mudança de estilo de vida. Aí a gente volta na conversa que a gente acabou de ter agora há pouco. Está no seu controle mudar o seu estilo de vida. Exercício físico. Eu vou rezar a missa de novo. Exercício físico, alimentação saudável, sono adequado, tentar reduzir estresse. E aí você vai trabalhar seu ambiente, você vai trabalhar seus horários, você vai trabalhar seu autoconhecimento, você vai se fortalecer. Diminuir estresse não é você viver, aposentar. Tem aposentado mais estressado do que gente que trabalha. O estresse não tem a ver com as coisas, mas como você lida com as coisas. Então, se fortalecendo, se conhecendo, entendendo seus limites, seus gostos, suas preferências, você começa a encontrar um jeito melhor de lidar com as pressões. E aí você acaba tendo uma redução de estresse. E às vezes a redução de estresse não tem nada a ver com, com mudar uma coisa da sua rotina ou do seu ambiente, mas tem a ver com mudar uma coisa dentro de você. É de fato como você lida com pressões. Então, tratamento é isso. Psicoterapia, medicamento, procure profissional competente para a terapia, procure um profissional competente para os medicamentos. Em últimos casos extremos, também com acompanhamento profissional, existem lá, né, tratamento de choque, tratamento de ondas magnéticas e estilo de vida. Alimente-se bem, durma bem, movimente-se e se conheça. Ô, Thiago, e a TCC se alinha muito a isso, né? TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. Eu acredito que ela seja uma das técnicas muito usada, né? De modo bem mais moderado. E eu queria que você desconstruísse isso para nós. O significado de terapia, o significado de cognitivo e o significado de comportamental. E depois explicar como que o TCC, ele se encaixa nisso. Vamos embora. Terapia cognitivo-comportamental. É uma terapia voltada para todas as questões cognitivas do ser humano e ela traz uma ideia de que o comportamento humano ele é ditado pela nossa cognição.
Então, nossos pensamentos vão gerar sentimentos, estados internos que vão nos fazer agir de um jeito ou de outro e então ter um resultado qualquer. Muitas vezes a gente quer mudar os nossos resultados na força, mudando o nosso comportamento, sem se atentar para o que está aqui dentro. Pensamentos e sentimentos, pensamentos e estados internos, pensamentos e emoções. Então, a terapia cognitivo-comportamental, ela é um convite para que a gente primeiro olhe para dentro, para entender os nossos pensamentos, para entender como que a gente vê, enxerga as coisas de fato, pensa as coisas de fato. E isso muito também de forma automática. Então, é trazer um pouco à luz da consciência todos os pensamentos automáticos e distorcidos que a gente tem ao longo de uma vida inteira, que nos fazem sentir de um jeito, agir de um jeito e às vezes ter resultados que a gente não quer. É aproximar o resultado do pensamento. Então, por isso que não dá para a gente querer ser nada, ter nada sem ser primeiro. Não dá para a gente ter nada sem ser primeiro. Não dá para a gente ter um corpo saudável se a gente não for saudável mentalmente. Não dá para a gente ter prosperidade se a gente não for mentalmente próspero. Não dá para a gente ter produtividade se a gente não for mentalmente produtivo. Porque tudo começa pela parte cognitiva, pelos nossos pensamentos. Então, conhecer os pensamentos, entender as distorções desses pensamentos para ressignificar coisas, para pensar diferente, pensar de forma mais funcional, de forma mais certa. Ah, Tiago, mas tem pensamento certo e errado? Não nesse sentido de concordo ou discordo de você. Você falou que estúdio é chatíssimo, né? Discordei de você, adorava ir para o estúdio tocar com os amigos. Não é isso, de gosto, não gosto, concordo, não concordo. Mas pensa só, se eu tenho um objetivo e eu penso, e esse pensamento me faz agir de um jeito que eu chego no objetivo, tá certo. Se eu tenho um objetivo, eu penso e esse pensamento me afasta do objetivo, tá errado. Então, certo e errado no sentido de funciona ou não funciona para os meus objetivos. A TCC tem uma série de técnicas, ferramentas, ideias, onde você, no dia a dia mesmo, começa a ter mais consciência desses pensamentos, registrar pensamentos, questionar pensamentos, sair de uma posição mais de passageiro e adotar uma posição mais de piloto da sua vida, observando mesmo de forma intencional esse mecanismo da nossa mente, dos nossos pensamentos, sentimentos, para que então a gente consiga corrigir essas distorções para agir de forma mais funcional, para ter resultados mais funcionais atingindo nossos objetivos. E como a TCC ela foi fundada de um jeito querendo sair um pouco de uma carga que a psicologia traz, de não ser ciência, de não ter como fazer algo mais empírico, mais cartesiano, de testar e validar. A TCC tem muita pesquisa científica na área, comprovando resultados. Então, tem uma nova vertente da psicologia, que é a psicologia baseada em evidência. E a TCC é uma das áreas da psicologia que estão vindo aí enxurradas e enxurradas de pesquisas e papers em revistas científicas e publicações incríveis, trazendo resultados mensuráveis, cientificamente comprovados de ferramentas e técnicas que é muito fácil, é coisa para você colocar no seu dia a dia, sem estresse, é só procurar um profissional qualificado, leva a sua demanda para uma pessoa que usa TCC. É uma abordagem rápida, é uma abordagem dinâmica, é uma abordagem específica, traz um tema, trata aquele tema, sabe, sem ficar muito perdido num tratamento que leva aí anos, às vezes, né? E, claro, todos têm o seu propósito, todos têm a sua metodologia, todos trazem resultado, todo tratamento psicológico traz resultado. Às vezes, se você quer mais praticidade, mais agilidade, precisa resolver algo pontual, procure a TCC. É uma técnica sensacional. Ô, Thiago, me passou uma coisa aqui na cabeça. A TCC, então, ela se enquadra como uma terapia curta, né? É uma das metodologias da terapia curta que a gente falou num podcast passado. Terapia breve, é sim.
Terapias breves, isso mesmo. E aqui, quando você estava me contando aí isso, eu fiquei imaginando. Ó, eu não tô dizendo eu, tá? Mas vamos supor que eu tenho um amigo. E esse amigo, ele casou recentemente. Tem coisa aí de menos de 5 anos que ele casou. E ele tem o objetivo de ser um marido excelente, ser um pai de família excelente, ser maravilhoso em todos os aspectos. Só que ele vai para o serviço de manhã, por volta das 5 horas, na hora que ele está saindo do serviço, o pensamento que vem na cabeça dele é: nossa, que vontade de ir para aquele barzinho ali da esquina, paquerar umas meninas e jogar uma sinuca e depois, quem sabe, na quarta-feira ir pro samba ou ir pro pagode, ir pra roda e coisa e tal. Esse seria o tipo de pensamento ruim, né? Porque tira ele totalmente do objetivo que é ser um bom marido, ou Certo. vice-versa. Sim, é isso. Você, não tem nada a ver, não tem nenhum problema em você querer ir pro pagode, paquerar no boteco e tudo mais. O problema é que você pensa isso e deseja isso estando casado, né? Agora, pode ser também um relacionamento aberto. Então, tudo depende dos contratos que você fecha, dos objetivos que você tem na vida. Mas é por aí, cara. O funcionar do pensamento é nesse sentido mesmo. Se eu estou casado numa relação um a um, onde né, não é permitido intercolusões carnais com outras pessoas, com terceiros e quartos, e aí eu saio do trabalho, ao invés de ir para casa para ficar com minha família, eu vou para o boteco, vou para o samba, vou para a sinuca, isso está errado, né? Isso não está te levando para próximo do seu objetivo. Mas é muito simples. Termina o casamento e volta para esse gandaia, Não, não, não. A ou gente não diga chegou no, adeus para a a gente, gandaia. a gente não chegou no ponto de executar, não. Foi só o pensamento. Ah, Mas é um pensamento que te afasta do objetivo, né? Porque com quando você chegar certeza. em casa, provavelmente você vai estar mais frustrado. Pode te ajudar a desenvolver um quadro de depressão. O seu relacionamento vai ficar mais pesado, porque em vez de você estar pensando em uma noite de filme a dois ou alguma coisa assim do tipo, você está pensando na gandaia que você está deixando de curtir e coisas do gênero, né? Não necessariamente que você precisa praticar o ato, mas só o fato do ato estar ali na sua cabeça e tá te movendo, ele pode te afastar do objetivo e pode colocar pedras no caminho. Com certeza. O seu cérebro não sabe a diferença do que é real do que é imaginário. Então, se você está no samba, na sinuca e nos botecos, mesmo que na sua mente, desejando isso, é como se o seu corpo estivesse recebendo, inclusive, os benefícios disso. É como se você estivesse no bar. E aí, de repente, a vida real é você chegando em casa, cansado, né, para encarar ali uma rotina maçante de afazeres domésticos, crianças chorando, enfim, marido ou esposa estressado em casa te esperando. Então, pode ser muito frustrante, pode baixar a energia, pode complicar a vida. Você precisa de harmonia, por isso é aquela coisa, né? Não interessa se é no fundo do poço ou no topo da colina. Você precisa encontrar você e alinhar os seus propósitos, alinhar seus pensamentos, alinhar seus desejos, anseios na vida. E eu vou te dizer, por muitos anos eu era o cara do boteco. Eu sempre toquei desde muito cedo. Então, eu tocava em tudo quanto era bar, balada, casa de show, enfim. E, cara, hoje eu amo a música, mas eu diminuí consideravelmente porque eu não aguento mais aquilo, que loucura. Antes, o cenário ideal para mim, que era boteco, pessoal tava bebendo, fumando, conversando, brincando, divertindo, e eu tocando ali e tal. Hoje nossa, eu troco a qualquer hora para um sofá confortável com os meus filhos, minha esposa, um filmezinho bacana na TV, no conforto do meu lar. Isso tem questão da idade, né? Tem questão de amadurecimento e de propósito mesmo. Não passava pela minha cabeça ser pai com 20 e poucos anos. Com 30 era um desejo. Aos 35 foi um sonho realizado, né? Então, a gente vai vivendo, amadurecendo e mudando mesmo os propósitos e tudo mais. E
O caminho do autoconhecimento ajuda muito nisso. O que é ruim, ô Felipe, é você não viver as coisas que tem que viver na idade certa e ter que vivê-las ou querer vivê-las depois que a idade já não ajuda mais, sabe? Não que as coisas têm que ter o momento exato, sabe? Você só vai fazer tal coisa até os seus 20, depois só. Não. Mas tem coisas na vida que funcionam melhor numa certa época. E é bom a gente se permitir viver essas coisas nas épocas corretas. E seguir também evoluindo e amadurecendo à medida em que os anos vão passando, né? Para não acabar virando o tiozão da Fanta, lembra disso? Não, não lembro do tiozão da Fanta, não. Você me trouxe uma recordação que ela ainda está muito vívida na minha cabeça, que foi o nascimento do meu primeiro filho, né? E o engraçado é que tem alguns estigmas que ainda paira sobre os meus ombros, mesmo tendo anos não praticante, mas de noites de balada e outros benefícios que traz. Essa semana eu tava conversando com meu tio virou pra mim e falou comigo, Felipinho, quem te viu, quem te vê, hein? Mas aqui, você só tem esse menino mesmo? Ô tio, só o B, só o Bernardo. E com 35 anos. Era para ele ter vindo no meu dia de aniversário, seria um presente gigante, mas ele veio 3 dias antes. Não deixou de ser gigante o presente do mesmo jeito, mas ia ser legal poder fazer todas as festas de aniversários que eu não tive, ou os temas aos quais eu não pude fazer, para mim e colocando para ele. Não, hoje é carrinho bate-bate, esse tema de aniversário aqui é carrinho bate-bate, porque o B que é carrinho bate-bate. Mas seria uma forma de. Seria e será, né? Uma forma de ter alguns desejos realizados na projeção do outro, na projeção do meu filho. É bom demais, né? Isso é amadurecer, cara. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Ô, O, Thiago, e eu falei de estigmas, né? Por exemplo, minha família me conhece desde quando eu nasci, então tem alguns estigmas familiares, do tipo não ser caseiro, do tipo rodar o mundo. Ah, você não quer encontrar o Felipe? Procura ele na casa dele. Você pode passar o ano inteiro lá se escondendo dele, que ele não vai em casa. Ele sai em janeiro e volta em dezembro, então tá tudo certo. Se ele não estiver lá em janeiro e dezembro, você não encontra com ele. Tem vários estigmas. E a depressão também traz isso consigo, traz diversos estigmas sociais. E você tem alguma dica para nós de como lidar com esses estigmas, tanto da depressão quanto com outros estigmas sociais que até pessoas próximas de nós colocam nos nossos ombros? é, Geralmente, quando a gente quer lutar contra estigmas, o caminho é mais ou menos parecido. Então, eu vou focar aqui no da depressão, né? Eu acho que falar que é frescura, falar que é falta de Deus no coração, falar que é. Especialmente se a pessoa, por acaso, tem uma estrutura financeira, assim, favorável, diz, cara, mas a pessoa tem dinheiro, tem tudo, e fica com essa frescuragem, sabe? De depressão, de tristezinha. Imagina se ela tivesse que fazer não sei o que, andar de ônibus, morar não sei aonde, sabe? E não tem nada a ver, a gente já falou aqui no início, e eu vou reforçar aqui de novo. Depressão é uma condição física estrutural complexa, transmitida por questões genéticas, marcadores bioquímicos. É um transtorno, é complexo. Não é falta de fé, não é falta de Deus no coração, não é falta de gratidão por nada. É uma condição física. Então, para você combater estigmas, cara, se informar, é educação. As pessoas têm que entender. Isso tinha que ser falado nas escolas, o que que é, entender mesmo, passar informações corretas, desde o governo fazer mais campanhas, a gente tem os meses, né, o janeiro branco, não sei o que amarelo, e, enfim, a gente precisa de mais campanhas de conscientização, porque a informação é uma forma de enfraquecer esses estigmas mesmo associados à depressão ou qualquer coisa. Compartilhamento. As pessoas têm que falar das experiências, tinha que ter mais lugar para as pessoas com depressão.
aquelas que se curaram, aquelas que alcançaram conquistas grandiosas. Tá cheio de artistas, jogador de futebol, tá cheio de gente famosa, bem-sucedida, internacionalmente conhecida, que sofrem disso e que muitas vezes não falam sobre isso por conta dos estigmas, por conta do preconceito. Né? Acho que as pessoas elas tinham que se conhecer mais sobre o assunto. Quem passa por isso tinha que ter mais lugar para falar e se sentir bem para falar sobre isso. Eu acho que as pessoas elas tinham que respeitar mais as diferenças e se apoiarem mais, né? E eu acho que todos os órgãos públicos, lei, tinham que fazer uma defesa mais ferrenha mesmo dos direitos das pessoas, né, de acesso a tratamento, de acesso a medicamento, de acesso ao SUS e tudo isso. Cara, as pessoas elas tinham que querer somar mais na vida dos outros, sabe? Eu gosto muito do Flow, podcast Flow, e do Igor, que é o apresentador lá do programa. Cara, e ele constantemente ele fala assim, cara, eu acredito em Deus, não desse jeito, mas eu acho que Deus é algo que nos permite estar em certos lugares, que nos coloca uns com os outros e tal. Mas eu tenho um propósito de vida assim, não seja cuzão. E ele fala isso direto, e eu acho o máximo. Eu acho que isso devia ser um dos mandamentos, não seja cuzão. Porque se você não pode falar uma palavra para agregar para alguém, para colocar essa pessoa para frente, para ajudar, para que você vai falar alguma coisa só para denegrir alguém, só para magoar alguém, só para ofender alguém, só para empurrar o seu modelo de mundo para alguém? Se gratuitamente. Se você não vai dizer uma coisa que vai deixar aquela pessoa melhor, o que você vai dizer? Se você não vai dizer uma coisa para aquela pessoa, às vezes uma verdade que ela precisa ouvir, mas com respeito, respeitando o modelo de mundo daquela pessoa, a vida dela, a realidade dela, a crença dela, a fé dela, para que você vai dizer? Então, antes de ficar falando, para de frescura, levanta dessa cama, deixa de ser fraca, vai entender um pouco da dor que aquela pessoa está sofrendo, vai ter mais empatia, sabe? Estigma está muito ligado a isso mesmo, é muito mais fácil rotular, é muito mais fácil. Ah, isso aí é X, pum. É muito mais fácil botar um rótulo em alguém. E eu vou te dizer, é impossível se relacionar sem colocar rótulos nas pessoas. Mas a gente tinha que ter um pouco mais de carinho e mais amor, assim, sabe? E cuidado e respeito pelos outros. E ser menos cuzão na vida. Esse fato de sermos menos cuzão na vida é interessante. E por falar nisso, vamos lá. Como um amigo ou um familiar, ele que está sofrendo assim, ele pode ajudar. Tá, se você percebe que alguém está sofrendo, precisa de ajuda, está com sinais de depressão, ou está em depressão e pediu ajuda, né? Eu acho que a cadeia de apoio é fundamental. Tanto que nos tratamentos de depressão, a gente sempre busca entender qual que é a rede de apoio familiar da pessoa, do paciente, e tenta trazer a família para o tratamento. Especialmente se forem casos mais graves, onde a pessoa tem pensamentos suicidas ou já tentou autoextermínio, alguma coisa nesse sentido. Então a gente traz a rede de apoio familiar, conversa com os parentes mais próximos, verifica se essa pessoa tem rede de apoio. Mas se você quer ajudar alguém em depressão, cara, ouça a pessoa. Não fica julgando, não fica rotulando, deixa ela falar. Ouça, não com a ideia de que você vai fazer papel de terapeuta, não tem nada a ver, mas é mesmo um ouvido, um ombro amigo. Nesses casos, o ombro amigo também faz parte, não é só a escuta profissional do terapeuta, um ombro amigo ajuda muito. Incentive a pessoa a procurar um profissional. Ouve, esteja atento, ouça e demonstre estar ouvindo. Devolve para a pessoa, pergunta para entender mais o que ela está dizendo, para entender mais da dor dela. Demonstre genuína vontade em entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Mas sempre incentivando ela a procurar um profissional. Apoie a pessoa. Mostre que você se importa de estar ali para ajudá-la. Mesmo que você não entende nada, mesmo que você não tenha formado em psicologia, nesse caso a gente está dizendo de ser um ser humano mesmo e apoiar outro ser humano, de estar ali para estender a mão.
E aí, é claro, se você sabe disso, vai e tem alguém que você ama, do seu convívio, que está com depressão, informe-se um pouco. Aprende um pouco, assiste bons vídeos de bons criadores de conteúdo, vai procurar psicólogos, que tem um monte de canal incrível. Tem até um canal muito legal que eu gosto no YouTube, que chama Minuto Psíquico. Eles têm vídeos curtos, ilustrados, animados, falando de um monte de coisa legal sobre psicologia. Minuto Psíquico, salvo engano. E, mas a internet é um lugar maravilhoso, tem muita bobagem, mas tem muita coisa incrível, basta pesquisar um pouquinho e se aprofundar um pouquinho. Seja paciente. Cada pessoa tem seu tempo. Então, escute, esteja lá, incentive a pessoa a procurar um profissional, apoie a pessoa demonstrando que você se importa com ela, informe-se, porque você vai conseguir ajudá-la muito mais, né? E seja paciente, respeite o tempo da pessoa. Às vezes a gente vê a pessoa tendo altos e baixos, né? Isso tem paciente meu que já ficou 2, 3 anos indo e vindo aqui no consultório e tal, e que conseguiu ter uma vida maravilhosa, mas é no tempo das pessoas, não adianta. Não adianta se irritar, porque aí você para de ajudar e começa a atrapalhar. Não seja cuzão. Eu vou falar isso aqui o resto do nosso episódio. Então vai ser por pouco tempo que eu vou te chamar para as nossas considerações finais. Eu acho que o episódio de hoje ele foi muito enriquecedor. Trouxemos informações relevantes de grande impacto. Vamos ver o que que a audiência comenta aí nos próximos dias. Se tiver qualquer dúvida, pode nos contatar, deixa uma pergunta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer em estar respondendo. E para finalizar, eu quero ouvir sua mensagem final. E hoje eu gostaria que ela fosse feita em duas etapas. A primeira para quem sofre de depressão e a segunda para aqueles que querem ajudar essas pessoas. Bora lá. Então vamos. Para quem está sofrendo de depressão, você não está sozinho, você não está sozinha. A depressão é uma condição tratável. Vamos falar em tratável, nem incurável, mas é tratável. E existem muitas pessoas que se importam com você e que querem te ajudar. Procura ajuda profissional e lembre-se que é possível sair disso. É totalmente possível sair disso. E para aqueles que querem oferecer ajuda, seja paciente, compreensivo, esteja ali, ofereça o seu apoio incondicional. O simples ato de ouvir, ouvir como amigo mesmo, um ombro amigo para chorar, demonstrando de verdade que você se importa, pode fazer uma grande diferença na vida de alguém. Às vezes, uma palavra que você diz pode ser a diferença que vai fazer a pessoa pular de uma ponte ou não. A gente nunca sabe quando vai ser essa hora que uma palavra, um olhar, um gesto vai fazer essa diferença. Não sejamos cuzões. Então é isso aí, Thiago. Com essa mensagem final, chegamos ao fim desse episódio, onde trouxemos coisas muito relevantes a respeito da depressão. Espero que todos gostem. E se alguém tiver qualquer dúvida, deixe um comentário, deixe uma pergunta aqui embaixo que a gente vai fazer questão de estar respondendo. E até o próximo passo. Até o próximo passo. A gente sabe o tema do próximo, mas vamos manter o suspense que eu tô gostando. Tá gostando? Tô Então na gostando. outra semana a gente quebra esse suspense e começa a antecipar qual que vai ser o próximo passo. Ou não. Combinado? Mas sempre haverá o próximo passo. Sempre haverá o próximo passo. Um Até lá. abraço e com Deus, até lá, pessoal. Valeu, Felipe.